sabe o que você já passou. Ele te guiou e te sustentou. É tempo de preparação. Deus está restaurando o teu coração. As lágrimas que você chorou foram vistas por quem tudo criou. Ele enxuga o seu rosto, trazendo paz, te preparando para um novo começo. Você é capaz. Você é capaz. Não desista agora, meu irmão. Deus está preparando você para uma nova condição. Cada desafio um passo em direção ao propósito eterno, a sua redenção. Deus sabe o que você já passou. Ele te guiou e te sustentou. É tempo de preparação. Deus está restaurando o teu coração. As lágrimas que você chorou foram vistas por quem tudo criou. Ele enxuga o seu rosto, trazendo paz, te preparando para um novo começo. Você é capaz. Não desista agora, meu irmão. Deus está preparando você por uma nova condição. Cada desafio um passo em direção ao propósito eterno, a sua redenção. Deus sabe o que você já passou. Ele te guiou e te sustentou. É tempo de preparação. Deus está restaurando o teu coração. Notive Brasil, 24 horas no ar. É tempo de preparação pra tua fé renovar. Não desista agora, meu irmão. Deus está preparando você para uma nova condição. Cada desafio um passo em direção ao propósito eterno, a sua redenção. Na UTV Brasil, 24 horas no ar. É tempo de preparação pra tua fé renovar. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a UTV Brasil 24 horas, ligada em você, a sua emissora de TV na internet, meus irmãos. Tudo tranquilo aqui conosco, tudo na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos muito felizes em estar dando continuidade à nossa programação no dia de hoje, em que você é nosso convidado, participe, não é mesmo? Compartilhe nosso trabalho com os irmãos e seja muito bem-vindo. Este é o programa Tempo de Preparação. Como nós precisamos, não é mesmo, meus irmãos, nos prepararmos para ter acesso à chave de uma vida cristã. Hoje em dia nós nos encontramos muitas vezes, envolvidos em tantas coisas e esquecemos de tirar esse tempo, Esquecemos, na verdade, que estamos em um tempo de preparação e nos deixamos de dedicar nesse momento, que muitas vezes pode ser no secreto do seu lar, pode ser ouvindo uma palestra, um estudo, uma reflexão, reunido com irmãos, estudando a palavra de Deus, ou também em oração, o que é fundamental para o nosso crescimento espiritual nessa caminhada cristã, em que nós temos as Escrituras Sagradas realmente para nos dar tantos exemplos de irmãos que também, como a gente, em outros tempos, através das gerações, outras épocas da humanidade, enfrentaram desafios semelhantes ao que nós vivemos hoje. Será que pessoas tiveram que passar também por essa questão, por esse tempo de preparação nas suas vidas? O que vocês acham? Nós podemos ter 3 exemplos, não é mesmo?
de pessoas que se prepararam para viver o extraordinário nas suas vidas, viver tantas coisas segundo o coração de Deus. Nós temos um exemplo do Antigo Testamento, Antiga Aliança, não é mesmo, de Deus com seu povo, em que nós vemos Noé. Você acha que Noé teve que se preparar de alguma forma, conforme nós observamos nas Escrituras Sagradas, para algo diante de Deus? Vocês conhecem a história de Noé, não é mesmo? Que está descrita lá no livro de Gênesis, bem no início da Bíblia, né? No primeiro livro, Gênesis, você vê a história de Noé, lá no capítulo 6. E nós temos um exemplo clássico, desde os primórdios, não é mesmo? Da humanidade, da necessidade desse tempo de preparação nas nossas vidas, em que Deus instrui Noé para que construa uma arca, não é mesmo? Para proteger a sua família, os animais, pessoas que fossem, né, se acolher, caso tivessem fé nestas coisas diante de um dilúvio iminente. E veja que, conforme nós podemos constatar nas Escrituras Sagradas, essa preparação e Noé e sua família, esse tempo, né, não foi algo muito fácil, exigiu uma fé extraordinária, exigiu obediência e um trabalho árduo, tanto na vida dele como das pessoas que estavam com ele, da sua família, que se dedicaram por anos, né, confiando na palavra de Deus, na promessa de Deus e se preparando por algo que estava por vir. Isso lhe remete a alguma coisa, não é mesmo? Viu o Senhor que a maldade dos homens ou do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Porém Noé achou graça diante do Senhor. Olha o verso 9. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Sabe o que isso nos ensina? Nos ensina que hoje Deus também tem os seus Noés. Deus também hoje tem homens e mulheres fiéis, sinceros, que não se contaminaram, que não se curvaram diante do mal e que não são rebeldes. Deus tem filhos fiéis que amam a Bíblia, que amam Jesus, que são íntegros, que são justos, que são pessoas exemplares no mundo de hoje, como nos dias de Noé. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Não parece o jornal que vai sair amanhã? Parece ou não parece? Parece. Aí vem o verso 12 e diz assim: viu Deus a terra e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim no meio desta geração. O capítulo 6 de Gênesis e o capítulo 7 de Gênesis vão mostrando que diante desse quadro todo, Deus falou assim: Noé, eu vou enviar um dilúvio e eu vou acabar com essa geração. Então você vai fazer uma arca e você vai convidar as pessoas para entrar na arca e você vai entrar com a sua família e nós vamos preparar um caminho, preparar o terreno, vamos dar uma chance, vamos dar uma oportunidade para ver se as pessoas se arrependem e para ver se as pessoas entram ou não na arca. Então Deus abre um espaço para as pessoas, Deus dá a eles uma oportunidade para aquelas pessoas más, para aquelas pessoas rebeldes. Só que havia um problema muito sério. O problema era o seguinte: naqueles dias não chovia na terra. Nunca tinha caído uma chuva forte. Eles não sabiam o que era uma chuva. Não sabiam o que era um dilúvio. Somente caía uma pequena neblina durante a noite e na madrugada. Agora vem Noé e anuncia um dilúvio. Ou seja, Noé estava anunciando algo que para aquelas pessoas era um absurdo. Era uma mensagem alarmista. Era uma mensagem sensacionalista na opinião das pessoas. Porque Noé estava pregando o fim do mundo.
e anunciando uma salvação, a arca da salvação, a arca de Noé. E por isso, talvez, as pessoas não deram crédito. Claro, não justifica, explica, mas não justifica. A Bíblia diz no capítulo 7 que entrou na arca a família de Noé e os animais. E as pessoas não entraram. As pessoas zombaram, riram. Você pensa que quando Noé entrou e fechou a porta, já caiu o dilúvio? Não, não caiu o dilúvio. E esse foi um outro problema. Então, Noé entra, passa um dia, não chove, passa 2, não vem dilúvio, passa 3, passou uma semana sem o dilúvio. E as pessoas lá fora diziam assim, tá vendo? É mentira, você vai morrer aí dentro com a sua família e os animais, saia daí e tal. Mas quando terminou uma semana, quando passou uma semana, veio o dilúvio. Choveu 40 dias e 40 noites. Vinha água de cima, vinha água de baixo, saía água da terra, vinha água dos lados, dos mares, tudo isso. Ou seja, isso aqui virou um dilúvio realmente. E o dilúvio passou em todo o planeta, inclusive aqui onde você e eu estamos. Agora vem o texto da Bíblia. E esse texto aqui de Mateus, pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. A mesma coisa que aconteceu nos dias de Noé, vai voltar a acontecer. Ou seja, Noé anunciava o fim daquele mundo e anunciava a salvação na arca. Hoje, nós estamos anunciando o fim deste mundo, a volta de Jesus e uma oportunidade de salvação. Tem gente que acha que somos alarmistas, que somos sensacionalistas ou que somos fundamentalistas. E tem muitas pessoas que dizem assim, isso nunca vai acontecer. Logo, logo, Jesus aparecerá nas nuvens dos céus. E aí, meu amigo, vai ser tarde demais. Por isso, atenção para esse texto. Como foi nos dias de Noé, será nos dias da volta de Cristo. As pessoas comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento. Até que veio o dilúvio e consumiu. Um outro exemplo que nós observamos que colocou pessoas, sob essa condição, neste tempo de preparação, e que já vamos refletir sobre as nossas vidas, que nós hoje vivemos também um tempo de preparação. Mas vamos ver outro exemplo, também da antiga aliança de Deus com o seu povo, no Antigo Testamento, exemplo da história de Daniel, também muito conhecido, um profeta fiel, e toda a importância que nós observamos desse tempo de preparação na vida dele, que apesar de se encontrar naquela época em um ambiente hostil, dedicava-se à oração, à preparação da sua vida, como um todo, do seu interior, buscando resistir às tentações, à pressão do mundo ao seu redor, ao qual estava inserido, naquela época, naquela condição, e estudando a palavra de Deus, via as coisas do mundo e se manteve firme neste seu tempo, de preparação, em que nós observamos realmente uma dedicação extraordinária e tudo que ele enfrentou dos inimigos para se manter realmente firme na sua fé. Isso lhe remete a algum momento? Hoje nós passamos também por todas estas coisas, meus irmãos. Então veja que a palavra de Deus, as escrituras sagradas, a palavra de Deus como um todo, ela vem para nos trazer exemplos. Também na época da Antiga Aliança, e nós encontramos nos livros do Antigo Testamento aqui, quantos exemplos do agir de Deus na vida destas pessoas e de como estas pessoas, de acordo com a circunstância em que viviam, condições que estavam envolvidas, como se posicionavam diante da fé que tinham em Deus em relação às coisas deste mundo. Nós temos os exemplos de Noé, que viveu um
tempo de preparação para que a promessa de Deus se cumprisse, não é mesmo? Nós temos o exemplo de Daniel, também na sua jornada, nos seus desafios, tudo que ele teve que se preparar e resistir diante das coisas do mundo para se manter, permanecer, né, de acordo com a sua fé, de acordo com, inclusive, os seus estudos da palavra de Deus diante das investidas do inimigo, né? E mesmo assim se manteve firme nessa caminhada. Nós temos um outro exemplo muito interessante também, muito conhecido, a história de Josué. Que tempo de preparação fantástico que nós observamos, mesmo antes dele estar liderando o povo de Israel na conquista da Terra Prometida, fazia parte, depois passou a guiar como um guerreiro, né, como um soldado, né, nesse trabalho que lhe foi incumbido, neste trabalho que lhe foi passado, não é mesmo, por Deus, para que ele viesse a conduzir o seu povo para Canaã. Então veja que ele teve muitos momentos de jejum, oração, buscando a orientação divina. Muitas vezes se achou incapaz para a missão. Você se sente assim às vezes? Incapaz para algo que se apresenta na sua vida? É uma história muito linda, essa de Josué, em que Deus fala para ele: seja forte e corajoso, não tenha medo, estou contigo. Então, nós vemos também grandes exemplos, né, deste tempo de preparação de Josué, uma preparação espiritual principalmente, que o fortaleceu, acabou tornando ele capaz de enfrentar todos os desafios que viriam pela frente, né, no cumprimento do que Deus esperava dele, no propósito que Deus tinha para a sua vida. Então, através desse tempo de preparação, Josué foi realmente recebendo a promessa de Deus, viu se cumprindo e foi tendo cada vez mais certeza de que estava sendo guiado, auxiliado em todas as batalhas que ele vinha travando, né, até chegar à vitória, entregar, né, a terra prometida ao povo. E em todo esse momento de preparação, esse tempo, nós observamos a demonstração da sua fé, tudo que a forma como ele foi preparado para a missão que Deus havia lhe confiado. Josué foi um líder importante do povo de Israel após a morte de Moisés. Josué começou sua história como servo de confiança de Moisés. Ele foi escolhido por Deus para liderar os israelitas na conquista da Terra Prometida, a terra que Deus havia prometido a Abraão e seus descendentes. Após a morte de Moisés, Deus instruiu Josué a ser corajoso e obediente à sua palavra. Ele liderou o povo de Israel através do Rio Jordão em terra seca, assim como Moisés havia feito com o Mar Vermelho. Isso foi um sinal do poder de Deus e uma confirmação da liderança de Josué. Josué conduziu o povo na conquista de várias cidades e territórios, incluindo Jericó, que caiu após a famosa batalha em que as muralhas da cidade desabaram. Sob a liderança de Josué, os israelitas continuaram a conquistar e dividir a terra entre as tribos de Israel, conforme prometido por Deus. Além de sua liderança militar, Josué também foi um líder espiritual. Ele renovou a aliança com Deus e incentivou o povo a permanecer fiel e obediente aos mandamentos de Deus. Ele foi um exemplo de fé e confiança em Deus, lembrando ao povo de Israel a importância de seguir a vontade de Deus em todas as áreas de suas vidas. A história de Josué é uma narrativa de liderança, coragem e fidelidade a Deus.
Ele foi usado por Deus para guiar os israelitas em sua jornada para a terra prometida e estabelecer a nação de Israel na terra que Deus havia prometido a seus antepassados. O livro de Josué mostra que, quando confiamos em Deus e seguimos sua direção, Ele pode nos capacitar para enfrentar grandes desafios e alcançar vitórias. Josué é um exemplo inspirador de um líder que confiou em Deus e conduziu seu povo com fé e coragem. São muitos exemplos, meus irmãos, que nós observamos na antiga aliança de Deus com o seu povo e acabam se adequando muito à vida que nós levamos até os dias de hoje. Em que, quando nós entregamos a nossa vida para Deus, através do nome, do sangue, do poder do nosso Senhor Jesus Cristo Messias, nós começamos a ver a vida de uma forma diferente, observamos quantos desafios nós precisamos enfrentar neste mundo. E talvez seja dessa forma que você esteja se sentindo hoje, nesse momento da sua vida. Você se vê muitas vezes cansado, muitas vezes se sentindo incapaz de realizar alguma coisa como Josué se sentia. Muitas vezes você pode estar se sentindo desacreditado pelos outros, como Noé, quando estava lá no meio do povo construindo uma arca. E você pode realmente, você pode estar se sentindo dessa maneira hoje em dia. Ou muitas vezes, diante das investidas, né, do inimigo, você tem que lutar tanto através da oração, do jejum, do estudo da palavra para se manter firme na sua fé, como Daniel. E nós observamos, né, que a palavra de Deus, ela é atemporal, né? Muitas vezes as pessoas a gente vê na mídia, né, o pessoal comentando que precisam atualizar as escrituras sagradas. Eu sinceramente não compreendo no que, né, porque não há nada mais atual do que a palavra de Deus para as nossas vidas, em todas as circunstâncias. Mas como Cristo, né, nos afirma durante o seu trabalho missionário, muitas vezes não é para todos. Tanto que o Cristo, o Messias, quando conversava com seus discípulos, né, esclarece o porquê falava por parábolas. Não era realmente para que todas as pessoas tivessem acesso a determinadas coisas. E mesmo assim o trabalho missionário dele durou tão pouco tempo. Quando de fato, né, começa o seu trabalho missionário, durou tão pouco tempo. Imagine se o Messias tivesse falado, né, de uma forma bem explícita acerca de todas as coisas que ele veio para apresentar à humanidade e nos proporcionar, nos alcançar essa chance de redenção contra, na época, né, toda aquela instituição, né, toda aquela instituição de Roma, toda a hipocrisia dos fariseus, tanta coisa que precisava, não é mesmo, ser esclarecido, e que até hoje muitas pessoas não estão preparadas para receber, né, a sabedoria de Deus acerca de tudo isso, assim como naquela época também. E o nosso Senhor Jesus Cristo? Será que o Messias teve um tempo de preparação na sua vida para tudo que estava por vir? O que vocês acham? Há um exemplo que me toca bastante, que todos nós já lemos, estudamos, refletimos acerca disso, que durante toda a sua vida, desde o princípio, né? Eu sou, né? Então, desde o princípio, há uma preparação gigantesca para a vinda do Messias, não é mesmo? Mas vamos tentar um pouquinho a poeira, vamos observar através dos tempos e vamos ir até a época em que houve o batismo do Messias. Veja que há um percurso até aí, né? Mas vamos
fazer essa ponte, já vamos direto a essa época, né, cronológica ali dos fatos, que nós observamos que após o batismo do Messias, ele resolveu se retirar para o deserto para orar. Eu acho muito importante a reflexão acerca dessa passagem da vida do Messias, porque é exatamente nesse episódio, em um dos episódios que nós observamos de uma forma muito explícita o papel do diabo na vida de cada um de nós, através desse exemplo. Então veja a importância que nós temos em relação a isso, e já existia, né, um tempo de preparação para a vinda do Messias, para que ele se apresentasse, começasse seu trabalho missionário, enfim. Logo após o seu batismo, ele se retira ao deserto para orar, onde permaneceu e jejuou e orou, né, resistindo às tentações do diabo. E nós observamos que nesse período de isolamento, de oração, como se intensificou o seu relacionamento direto com Deus, com o Pai, como ele o preparou para o ministério que estaria de fato por vir, como fortaleceu o Messias, né, para que ele realmente vencesse o mal desse mundo da forma como venceu e vencesse a morte. Estivesse ao lado de Deus, cumprindo realmente a sua missão. Mas como a gente observa, nessa parte eu gostaria de refletir com vocês o papel do diabo nas nossas vidas, meus irmãos. É realmente algo que nos deve fazer parar para pensar. Não é mesmo? Nós cremos em Deus, e todo aquele que crê verá a glória de Deus nas suas vidas. Mas nós não podemos deixar de observar que existe, né, o diabo, que o mundo está entregue ao maligno, jaz no maligno, como enterrado nas forças do mal que ainda tem a influência em determinadas pessoas ou circunstâncias. Mas como que nós observamos isso, Eugênia? Vamos ver 3 situações que você verá comigo agora, nesse momento, e eu gostaria que vocês refletissem se o diabo não buscou agir com você de repente dessa forma, em alguma dessas 3 formas, assim como agiu com o Messias no deserto. Para quem quiser acompanhar, e aconselho que faça com a sua Bíblia, meus irmãos, abram as suas Bíblias, né? Nós estamos em um tempo de preparação muito necessário para que nós possamos receber a chave da vida cristã, viver o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, rumo, né, ao dia da glória. E eu convido a todos para que abram as suas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 4. Eu quero que nós possamos juntos, meus irmãos, observarmos o papel do diabo exatamente nessa circunstância aqui. São 3 fatos que ocorrem aqui nessa passagem, livro de Mateus, capítulo 4. Em que nós vemos o agir do mal na vida do Messias, buscando persuadi-lo, inclusive da sua missão, e buscando destruí-lo, buscando corrompê-lo. Tantas coisas que nós vamos ver juntos aqui, e que eu tenho certeza que em algum desses exemplos o diabo diretamente, ou alguém amando dele, não é mesmo? Faz escola nesse mundo, já não agiu na sua vida, ou você já tenha visto que tenha realmente buscado interferir ou interferiu de forma muitas vezes até definitiva ou transitória
na vida de alguma pessoa que você conheça. É muito importante, meus queridos, que nós possamos abrir as nossas Bíblias, estudarmos a palavra de Deus, estar em comunhão com o nosso Senhor. Se você nunca abriu a sua Bíblia, pegue alguma Bíblia que você tenha em casa, de repente é a Bíblia da vovó, ou a Bíblia da mamãe, do papai, ou a sua, que está lá fechada há tanto tempo, meu irmão. Faz tempo que você não lê a sua Bíblia, ou você nunca leu, pode ter certeza que algum exemplar da Bíblia Sagrada existe na sua casa, está lá esperando que, né, você atenda a esse chamado e comece a refletir sobre todas essas coisas. Estamos em tempo de preparação, meus irmãos. E caso você não tenha nenhum exemplar da Bíblia Sagrada, saiba que é o livro mais vendido do mundo. É a Bíblia Sagrada. E existem exemplares muito assim em conta financeiramente, e provavelmente, meu irmão, independentemente da sua situação financeira, eu tenho certeza que se você for até alguma igreja de irmãos que observam a intenção do seu coração em estudar a palavra de Deus, provavelmente você possa até ser presenteado com um exemplar das Escrituras Sagradas, da Bíblia. E se você até hoje não abriu a sua Bíblia, não leu, ou algo impede que você faça, meu irmão, hoje é muito importante. Eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Mateus. Vai lá. Praticamente aqui, quase passando a metade aqui, você verá os livros. Então, você vá até o livro de Mateus. Então, o capítulo é esse número maior. Capítulo 1, 2, 3, 4. Então, você chegando no capítulo 4, você irá ler comigo. Se você não pode ler agora comigo, nesse exato momento, eu quero que você anote. Você terá que ler esta semana o capítulo 4 do livro de Mateus para que você observe, meu irmão, como o diabo busca agir nas nossas vidas e é capaz de nos destruir. Foi algo que tentou fazer com o Messias, com Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Redentor, que veio para que nós tivéssemos uma nova chance de vida, né, de redenção junto ao nosso Senhor. Mas você que já tem a sua Bíblia, vamos ler juntos. O irmão que não tem irá anotar capítulo 4 do livro de Mateus e irá ler ainda esta semana. Eu creio em nome do nosso Senhor Jesus que você irá fazer isso. Eu gosto muito da Bíblia física, mas saiba que também existem muitos aplicativos, meu irmão. Você pode consultar, dar um Google, né? Mateus capítulo 4, você terá acesso ao texto, né? Em várias versões. Assim como existem aplicativos nas suas lojinhas, aquelas gratuitos, em que você pode baixar para o seu celular e terá, né, a Bíblia Sagrada no seu telefone em diversas versões e idiomas. Tá bom, meus queridos? Então, eu tenho certeza que essa semana ainda você estará lendo. Eu quero que você leia com os teus próprios olhos, mas nós hoje estaremos refletindo sobre essa passagem. Veja o que diz. Capítulo 4 do livro de Mateus. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então, o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. E Jesus, porém, lhe respondeu: Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Primeiro,
Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, veja só, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem. Eles te susterão nas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Ele disse: tudo isto te darei se, prostrado, me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Com isto o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Veja, meus queridos, Mateus capítulo 4. Quantas informações nós podemos constatar só nesse exemplo, dentro desse tempo de preparação do trabalho missionário do Cristo, em que o próprio diabo vem para persuadir o Messias, em busca de corrompê-lo, em busca de fazê-lo desistir, em busca de querer que ele tomasse a condição, o lugar do próprio Deus Pai, que ele colocasse a sua vida humana em perigo, desafiando, buscando desafiar a sua própria crença em Deus, além de buscar com que ele viesse a se corromper diante de tudo que o Messias já sabia que iria passar, diante de toda a dor, o sofrimento, o peso da morte de cruz, com a dor do pecado do mundo. A morte de cruz sempre foi considerada a pior, se assim podemos, analisar. Mas quando se leva sobre si o peso de todo o pecado da humanidade em um sentido espiritual gigantesco. Então, veja que ele foi em um momento em que Cristo estava naquela reflexão após seu batismo, sabendo tudo que iria passar no seu trabalho missionário, a traição que haveria, que inclusive foi necessário para que tudo acontecesse, Todo o Calvário, a crucificação, o sofrimento dos seus, tantas coisas e que o Messias já sabia, sentia na carne, Tudo que ele teria que enfrentar, dando a sua vida por todos nós. E o diabo, se valendo disso, desse momento em que o Cristo estava, nesse momento de preparação na sua vida, um momento que não é fácil para ninguém, não foi algo fácil para Cristo, tanto que o próprio Messias diz ao Pai: se possível, afasta de mim esse cálice.
mas que seja feita a sua vontade. Mas, se possível, afasta de mim esse cálice. Mas, cumprindo com todo o seu trabalho missionário, inclusive vencendo a morte, estando ao lado do Pai, preparando a sua volta para que o seu reino se estabeleça. E pela graça de Deus estaremos com Ele. Mas veja que em tudo, meus irmãos, nós temos esse tempo de preparação nas nossas vidas, para a nossa vida cristã também. E nesse exemplo nós vimos exemplos da antiga aliança de Deus com o seu povo, Noé, Daniel, Josué, da nova aliança através do nosso Senhor Jesus Cristo, da redenção do seu povo através do Cordeiro de Deus para tirar o pecado do mundo, que nós pudéssemos ter a chance da salvação nas nossas vidas. E o próprio diabo, meus irmãos, vem para tentar destruir os planos de Deus para a humanidade através do Messias. Então, veja que isso nós vemos nas nossas vidas também. Quantas vezes, meus queridos, você viu, ou talvez já tenha feito parte de algo em que, por influência do mal, do próprio diabo, algo acontece da seguinte forma. Manda que estas pedras se transformem em pães. Não exatamente essa frase, mas pessoas que vêm e se apresentam dessa forma na sua vida, desafiando, pensando que Deus não se manifesta, nosso Senhor Jesus Cristo, na nossa vida em milagres todos os dias, em que transforma os nossos corações de pedra, em que Ele é o pão da vida, e quem tem acesso a Ele estará saciado, pleno nessa existência. Mas muitas vezes, meus irmãos, nós passamos por estas coisas. Um outro exemplo que vem diretamente do diabo, meu irmão, em busca de destruir o Messias. Você já viu algo dessa natureza? Ou o maligno já buscou influenciar a sua mente e o seu coração com a seguinte expressão: se és filho de Deus, atira-te abaixo. Que, como ele diz aqui, os anjos, não é mesmo, irão lhe guardar? Ou você, outras expressões, você terá uma nova vida? Ao homem cabe morrer uma vez. Mas você já pode ter ouvido outras expressões diferentes disso. Doutrinas, quantas coisas nós vemos, meus queridos, neste mundo, e precisamos pedir que Deus nos ajude para que nós possamos nos manter firmes na palavra do Senhor. Você já viu, ou talvez tenha passado por algo dessa natureza, em que alguém busca que você se submeta, seja subjugado por muito menos do que o diabo ofereceu ao Messias, que foi todos os reinos deste mundo e a glória deles. Basta que você, prostrado, me adore. Quantas vezes, inúmeras vezes, nós observamos neste mundo, ou talvez você tenha passado por circunstâncias dessa natureza, ou tenha visto alguém passado por circunstâncias dessa natureza, de pessoas que se submetem a determinadas coisas, que se vendem, que se corrompem.
por muito menos do que todos os reinos e a glória destes reinos aqui neste mundo. Você imagina que nós somos tão falhos, fracos, e assim nós observamos neste mundo, que nós vemos irmãos que se corrompem por muito menos. Não há necessidade nem de oferecer algo de tamanha grandiosidade, que seriam todos os reinos deste mundo e toda a sua glória. E as pessoas já entregam as suas vidas a tudo isso. Pessoas se corrompem por malotes de valores em espécie, por cargos, por circunstâncias, por pessoas. Mas veja como o diabo age nas nossas vidas a todo momento. Ele não descansa nunca e nós não podemos deixar de orar e vigiar para nos mantermos de pé diante de todas essas coisas. Porque há sempre, meus queridos, algo do maligno ou amando dele. Nesse caso do Cristo foi o próprio diabo que foi até ele, e eu creio que até na vida de alguns é o próprio diabo que faz isso, mas às vezes nem precisa tanto, porque ele faz escola e tem pessoas que, influenciadas pelo próprio diabo, infernizam e destroem a vida de outras pessoas. Você já viu algo assim? Já passou por circunstâncias dessa natureza? Nós vemos isso todos os dias, meus irmãos. Nós vemos destruição de famílias, pais contra filhos, filhos contra pais, por influência de pessoas que estão a serviço do diabo fazendo estas coisas para destruir famílias. A instituição mais sagrada diante dos olhos de Deus, a família, fazendo com que filhos se afastem dos seus pais, não honrem os seus pais. Pais muitas vezes acabem agindo de maneira que nós vemos na mídia como um todo, e isso nos deixa estarrecidos com o proceder de determinadas pessoas em relação a crianças. E nós estamos vendo o agir do diabo na vida das pessoas. Quando Cristo fala que somente a Deus, somente a Ele dará culto. Veja que o Cristo diz o seguinte diante de todas essas coisas, para finalizarmos, estas observações que creio que são muito importantes para as nossas vidas. Diante de tudo isso, então, Jesus ordenou, e é isso que nós precisamos fazer. Por isso que eu aconselhei, uma opinião, que vocês anotem, guardem Mateus 4 e leiam quando vocês se sentirem desafiados pela vida, por circunstâncias ou por pessoas, para saberem se você não está sendo atingido, estão buscando te atingir por influência, ou talvez diretamente pelo próprio diabo na sua vida. E você precisa, nos cabe, meus irmãos, resistir, nos mantermos firmes e confiar em Deus, porque não há poder maior do que o nosso Deus diante de todas essas coisas. E agirmos como Jesus agiu. Como ele agiu? Afasta-se, Satanás. Retira-te, Satanás. Porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto.
E nós vemos, meus irmãos, pessoas neste mundo cultuando ou agindo de maneira diferente. Adoradores muitas vezes de pessoas ou de outras coisas que nós vemos acontecer, em que alguns inclusive se intitulam poderosos aqui neste mundo, capazes de interferir negativamente na vida de outras pessoas. E eu lhes pergunto, muito bem, mas e Deus? Onde que está Deus nessa conversa? O diabo tem mais poder do que Deus. Não, meus irmãos. É Deus que tem poder. E nós precisamos todos os dias reafirmar esta aliança com o nosso Deus e dar legitimidade para que Deus haja nas nossas vidas e seja feita a sua vontade de mais ninguém. E assim nós estaremos protegidos, nos seremos livrados de todo mal e desde já agradecemos porque cremos ao Deus que servimos, um Deus que cuida e nos prepara para que nós venhamos a viver todos esses desafios. Então veja que nós vivemos, meus queridos, em um tempo de preparação. Você está passando por isso, nós estamos passando por isso, e isso não é de hoje. Atravessa gerações em que Deus vem orientando os seus filhos diante das coisas deste mundo, do mal desse mundo, para que nós possamos ter a vitória. Noé teve vitória, Daniel, Josué, o Messias, que foram os exemplos que nós temos aqui hoje, foram vitoriosos, venceram o mal, se mantiveram de pé, tiveram a vitória para entregar a todos aqueles que dependiam deles, né? Nesse processo todo, inclusive eles saíram, né? Vitoriosos de tudo isso. O próprio Cristo cumpriu o seu trabalho missionário, venceu o mal deste mundo e não de qualquer jeito, mas com coração perdoador, misericordioso, com amor, justiça, verdade, vence o mal desse mundo, vence a morte e ele vive. E está nos preparando para que nós venhamos a nos manter firmes de acordo com a sua palavra, aguardando nas promessas do Senhor, não é mesmo? O grande dia da glória. Mas nós não podemos, meus irmãos, esquecermos que nós vivemos em um mundo, que nós estamos aqui nesse momento, meus irmãos. Neste momento, estamos protegidos, estamos firmes, estamos em comunhão com Deus, em instantes estaremos em oração, mas neste exato momento o diabo ele não descansa de querer atingir as nossas vidas. Ele não desiste. Este é o papel dele, que é um perdedor, que já está declarado, a sua derrota está declarada, porque o bem vence o mal. Nós somos mais que vencedores através do nosso Mestre Jesus com Deus. Você conhece o fim dessa história? Você abra a sua Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Você verá o fim dessa história. Depois de tudo que acontece e de tudo que nós somos orientados, nós seremos vencedores. E nós estaremos com Deus. E o diabo, como vocês observam em Mateus 4, ele cita a própria palavra das Escrituras Sagradas. Ele conhece, inclusive, as orientações que Deus tem
para as nossas vidas. E é com base em tudo isso que ele busca nos desanimar e nos tirar do caminho. É por isso que muitas vezes pessoas são corrompidas, recebem ofertas extraordinárias que nem são os reinos, né, deste mundo ou toda a sua glória, e se corrompem. É por isso que pessoas, não é mesmo, desafiam a Deus, a vida, crendo em doutrinas, né, que vêm e vão como vento, influenciados, não é a palavra de Deus, doutrinas que vêm e que pregam exatamente isto que está aqui dizendo pela boca do diabo: atira-te daqui, e você será resgatado. Essa vida não faz sentido, meu irmão. Para que você persiste? Você já ouviu algo dessa natureza, meu irmão? Isso é influência do maligno. É influência do maligno na sua vida, na vida daquelas pessoas que estão passando por algo nesse sentido, meu irmão. Nós precisamos vigiar, nós precisamos orar, nós precisamos estar em comunhão com Deus. Nós estamos em tempo de preparação em que o diabo anda ao derredor, buscando tragar o número máximo de pessoas. Assim como ele fez um terço cair, agora ele sabe que ele é derrotado, que vai chegar a hora dele. Ele quer fazer o mesmo, meu irmão. De que lado você está? De que lado você está? Veja que os exemplos que nós vimos hoje são de pessoas que passaram por desafios extraordinários, subsistiram a tudo isso para ter vitórias extraordinárias. E somente Deus é capaz de nos sustentar diante de todas essas coisas. Somente Deus, a fé que nós temos em Deus, o nosso proceder, obediência segundo Deus, porque nós dependemos de Deus e nós precisamos de Deus e tem que ser segundo a vontade de Deus. E se nós não tivermos Deus, nós não somos nada, nós estamos entregues nas mãos do mal que há neste mundo, meu irmão. E se você está se sentindo assim, dessa forma, saiba que o Messias, que foi um dos exemplos que nós vimos hoje, morreu na cruz para que você tivesse uma chance de ter uma nova vida e fazer tudo diferente do que você esteja vivendo hoje. Ou você que vem agindo dessa forma com outras pessoas, se levantando contra o Evangelho do nosso Senhor, vivendo outras práticas. Se você observa que de alguma forma você se encaixa em algo que está a serviço do mal, meu irmão, saiba que o Messias também veio para você. Que ele não desiste de você. O seu Santo Espírito hoje está falando para que você seja tocado no seu coração e possa elevar os teus olhos a Deus, para que haja a tua redenção, para que nós possamos, como irmãos, estarmos todos juntos. Como irmãos, seremos herdeiros de um reino que se estabelecerá com o Messias, com Deus, em que o bem vence o mal e não existe outra forma, não existe outro resultado. Se alguém algum dia, meu irmão, ou você obteve respostas agindo mal, saiba que isso é transitório. Você pode ter vitórias, meu irmão, agindo de forma a trabalho do maligno. E você será recompensado. Inclusive o diabo recompensa muito bem quem está a serviço dele. Só que antes de matar, o diabo se diverte muito com você. Porque o diabo ele não vem para dar vida.
Ele vem para consumir a sua vida. E chegará um momento que você terá todas as coisas deste mundo que talvez sonhou. Muito dinheiro, muitas coisas, mas o teu vazio existencial será gigantesco. Porque falta o que mais importa, que é Deus na sua vida, meu irmão. Então o diabo, quando vê que você está fraco, desestruturado, desequilibrado, que você não está mais trabalhando de forma eficiente para ele, você não está mais destruindo pessoas como antes. É porque muitas vezes você já foi recompensado tanto que não tem mais essa necessidade de trabalhar dessa forma. Então o diabo começa a se divertir através de você, usar a sua vida, porque antes de tragar cada uma das pessoas que o mal busca destruir, ele humilha. E é isso que nós precisamos ir em busca, meus irmãos, de, através da oração, meus queridos, do estudo da palavra de Deus, buscarmos repreender nas nossas vidas qualquer prática a serviço do maligno, que você compreenda que você está protegido por Deus, você que entregou a sua vida nas mãos do Senhor, através do sangue do nome do nosso Senhor Jesus Cristo, mas jamais deixar de compreender que o mal anda ao derredor. E por isso, hoje, nós vamos orar pelas nossas vidas e pela sua vida, meu irmão. Amado Deus, viemos, Senhor, humildemente, meu Pai, pelo sangue, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Messias, orar pelas nossas vidas, meu Deus. Nós precisamos de Ti, nós dependemos de Ti, Senhor. O Senhor é o nosso amor maior, a nossa prioridade, dono do nosso tempo, dos nossos dias, da nossa razão, do nosso coração. Nós reafirmamos, Senhor, a nossa aliança contigo. Entregamos a vida, as nossas vidas e a vida dos nossos irmãos nas tuas mãos, meu Deus. Proteja-nos, Senhor, contra todas as emboscadas, as artimanhas do diabo na vida das pessoas, nas nossas vidas, qualquer que seja a estratégia utilizada pelo maligno, que seja repreendido, meu Deus, em seu nome, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, porque nós cremos, servimos a um Deus que cuida e nós precisamos, Senhor, como teus filhos, desse cuidado. Vivemos em um mundo, Senhor, em que muitos irmãos, criaturas de Deus que ainda não tomaram posse da sua condição de filho de Deus, estão a serviço das trevas, Pai. E nós carecemos, Senhor, da tua proteção. Pedimos que resguarde as nossas casas, o nosso trabalho, os nossos familiares, todas as pessoas que nós amamos e aqueles que mais precisam do teu amor, meu Deus. Pedimos, Senhor, a tua proteção, que nos livre do mal. Nós sabemos que o mal existe, que nós vivemos em um mundo que jaz no maligno, mas nós servimos ao Senhor. E assim nós sabemos que nós podemos caminhar firmes diante de todas estas coisas, porque o Senhor nos dá livramento, que desde já nós agradecemos, porque nós cremos, Senhor, no cumprimento das tuas promessas, meu Deus, nas nossas vidas. Abençoa, Senhor, a casa dos nossos irmãos, os seus familiares, a vida financeira, a prosperidade, Senhor, a saúde de todos aqueles que possam estar passando por algum estado de vulnerabilidade nas suas vidas, que possam ser tocados nos seus corações e sintam o poder do seu Santo Espírito nos seus corações no dia de hoje.
Gratidão, meu Deus, por tudo que recebemos, milagres que recebemos todos os dias nas nossas vidas. Porque se chegamos até aqui é porque somos sobreviventes de todo o mal deste mundo, e nós chegamos até aqui para a tua honra e para a tua glória, meu Deus. Amém e amém, meus irmãos. Graça e paz a todos. Gratidão aos nossos amigos, irmãos que estão sempre conosco acompanhando a programação da ONTV Brasil, 24 horas ligada em você, a sua emissora de TV na internet, meus queridos. Até a próxima! Deus sabe o que você já passou, Ele te guiou e te sustentou. É tempo de preparação, Deus está restaurando o teu coração. As lágrimas que você chorou foram vistas por quem tudo criou. Ele enxuga o seu rosto, trazendo paz, te preparando para um novo começo. Você é capaz. Você é capaz. Não desista agora, meu irmão. Deus está preparando você para uma nova condição. Cada desafio um passo em direção ao propósito eterno, a sua redenção. Deus sabe o que você já passou, Ele te guiou e te sustentou. É tempo de preparação, Deus está restaurando o teu coração. As lágrimas que você chorou foram vistas por quem tudo criou. Ele enxuga o seu rosto, trazendo paz, te preparando para um novo começo. Você é capaz, não desista agora, meu irmão. Deus está preparando você por uma nova condição. Cada desafio um passo em direção ao propósito eterno, a sua redenção. Deus sabe o que você já passou, Ele te guiou e te sustentou. É tempo de preparação, Deus está restaurando o teu coração. ONTV Brasil, 24 horas no ar. É tempo de preparação pra tua fé renovar. Não desista agora, meu irmão. Deus está preparando você para uma nova condição. Cada desafio um passo em direção ao propósito eterno, a sua redenção. Na ONTV Brasil, 24 horas no ar. É tempo de preparação pra tua fé renovar.